Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Inspirações. Hoje falaremos sobre um tema essencial para o crescimento econômico de Moçambique: comércio internacional e as oportunidades e desafios que enfrentamos para nos posicionarmos de forma competitiva no mercado global. Mas antes, um especial agradecimento aos nossos patrocinadores. Uma salva de palmas para eles. Apesar do seu potencial, localização estratégica, acesso ao Oceano Índico e a diversidade de recursos, Moçambique continua a importar mais do que exporta, com uma economia dependente da exportação de matérias-primas. Como podemos reverter este cenário? Que setores podemos fortalecer para aumentar a nossa competitividade global? Está a começar o programa Inspirações. Para nos ajudar a compreender onde estamos e onde podemos ir, reunimos um painel de especialistas com experiência direta na formulação de políticas, desenvolvimento industrial, facilitação de comércio internacional e integração regional. Apresentando o Dr. Kekobad Patel. Dr. Kekobad Patel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Dr. Kekobad Patel é empresário e especialista em comércio internacional, membro fundador da CTA, Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, membro do board da MCNet, Janela Única Eletrônica, desempenha um papel crucial na modernização dos processos aduaneiros e facilitação do comércio, fez parte da empresa que fundou o BCI Fomento, Moza Banco, faz parte do Conselho de Administração da GAPI, foi membro de direção da AIMO, Associação Industrial de Moçambique, foi presidente da Associação Industriais de Caju, foi fundador pós-independência da Câmara de Comércio de Moçambique. Eu vos disse, muito obrigada, Dr. Patel, e obrigada por este percurso na contribuição do associativismo em Moçambique. Uma salva de palmas ao Dr. Kekobad Patel, por favor. Também tenho comigo a doutora Serina Moussa, docente universitária e especialista em comércio internacional. A doutora Serina tem uma vasta experiência na formulação de políticas comerciais e na facilitação do comércio em Moçambique. Exerceu diversas funções na liderança no Ministério da Indústria e Comércio, incluindo as da Secretaria Permanente, Diretora Nacional de Relações Internacionais e assessora sénior para reformas. Atualmente é docente na ISOTC em Relações Económicas e Internacionais, com um percurso sólido na área de comércio internacional e da integração económica, traz-nos uma visão estratégica sobre os desafios e oportunidades do setor. Doutora Serina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao programa Inspirações. Uma salva de palmas à doutora Serina, por favor. Temos também o Dr. Honório Manuel. O Dr. Honório é diretor-geral da MOS Parques Holding, entidade que gere os principais parques industriais e zonas económicas especiais de Moçambique, incluindo os parques industriais de Belo Luane, Topuito e de Cabo Delegado. É também presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos, CCMUSA, e vice-presidente do Pelouro da Indústria da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. Com uma carreira focada na industrialização, desenvolvimento sustentável e atração de investimento, tem desempenhado um papel ativo na criação de infraestruturas para o crescimento do setor privado. É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Eduardo Mondlane, com um MBA e mestrado em Gestão de Projetos. Atualmente é doutorando em Gestão de Riscos Complexos. Dr. Honório, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Sr. Arnaldo Ribeiro, empresário agrícola e membro da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, tem uma vasta experiência no setor agrícola e agroindustrial, tendo desempenhado funções estratégicas no Ministério da Agricultura ao longo de 3 décadas. Foi diretor nacional do Instituto Nacional do Açúcar, liderando a reabilitação do setor açucareiro e tornando Moçambique um exportador líquido de açúcar. Após a sua passagem pelo setor público, dedicou-se à produção e exportação agrícola, sendo presidente do Conselho de Administração de uma empresa produtora de banana e também presidente da Associação da Macadâmia de Moçambique.
É também membro do Conselho Diretivo da Banana Moss e do Observatório do Meio Rural, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da agroindústria e do comércio agrícola. O Sr. Arnaldo Ribeiro também foi diretor-geral e administrador delegado da açucareira de Mafambice por cerca de 10 anos em exercício. Uma salva de palmas ao Sr. Arnaldo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Muito bem, vamos passar agora ao nosso primeiro bloco de questões, onde vamos ter aqui a contextualização sobre o nosso tema, comércio internacional, desafios e oportunidades. Eu vou começar com o Dr. Patel, mas antes dizer que Moçambique tem um déficit comercial significativo com maior dependência da importação do que a exportação. Mas o que explica essa realidade e como podemos mudar este cenário? O Dr. Kekobati Patel vai aqui quebrar o gelo, começando por falar-nos sobre o que é isto de comércio internacional e quais são os principais desafios e oportunidades que Moçambique enfrenta neste momento e como podemos melhorar este setor. Dr. Patel, o comércio internacional de Moçambique tem sido marcado por um déficit na balança comercial. Que fatores estruturais explicam essa dependência de importações e que políticas podem ser adotadas para reverter esta tendência? Muito obrigado. Antes de mais nada, agradecer pelo convite e dizer que há muito para se falar sobre esta matéria. São anos consecutivos a falar sobre o mesmo assunto, mas com poucas medidas claras e objetivas tomadas. É preciso conhecer também um pouco o historial do nosso país, portanto, a partir da nossa independência, o que acontece é que grande parte, portanto, das empresas que trabalhavam para a exportação, o próprio parque industrial também foi abandonado. E isso criou, logo a seguir à independência, um vácuo muito grande, portanto, para podermos arrancar com o processo. O país chegou a um ponto, dizemos, nos primeiros anos, o país não tinha dinheiro absolutamente nenhum, sequer para fazer compras para o abastecimento básico. Estou a ver que a plateia é toda jovem, mas muitos não conhecem o que é que foi, portanto, logo a seguir à independência, até tivemos racionamento dos nossos abastecimentos. E esse racionamento só foi possível dar-se com a importação de produtos, porque praticamente não produzíamos nada nessa altura. Com o abandono que criou-se este vácuo, e o resultado é que tínhamos pouco dinheiro para importar, ou quase nenhum. Então, para importar, tínhamos que exportar. Aí vem, portanto, um pouco a minha primeira parte, digamos, da experiência, porque a seguir à independência, a grande maioria, portanto, do comércio externo foi, digamos, centralizado nas empresas estatais. A primeira empresa estatal que foi criada na altura, portanto, foi a Anacom. Estava muito ligada à área, portanto, da importação, portanto, era preciso abastecer o país, principalmente nos produtos básicos. Mesmo esses eram fornecidos racionalmente. Mas foi preciso depois, em 1977, começar a pensar como ultrapassar alguns destes aspectos e os constrangimentos que tínhamos, com produção que ainda existia e que podia ser exportada. E foi aí que, digamos, eu vinha, portanto, já de um processo antes da independência, de uma empresa, portanto, que fazia importação e exportação. Eu próprio fazia, portanto, não era aprendiz na altura da independência, já não era aprendiz nessa matéria. Felizmente tinha tido professores anteriores no tempo colonial. E é aí que sou chamado, portanto, para dirigir uma empresa estatal, a Anacom, na área das exportações.
nessa altura. Portanto, desde 77 até cerca de meados, por volta de até 1995, as exportações do país eram comandadas, portanto, pela nossa empresa, neste caso a Enacom, Empresa Nacional de Comercialização. E é aí que ganhamos a experiência do que era necessário fazer para diversificarmos não só os nossos mercados, porque não havia. E lembro-me só para dar uma ideia, que nessa altura 14 produtos agrícolas eram exportados, ou alguns subprodutos de parte agrícola. Por exemplo, o melaço que vinha do açúcar era exportado. Os óleos que nós tínhamos aí, essencialmente o óleo de copra, era um dos que também exportávamos. Então, tudo isto hoje, portanto, passado a partir de um determinado momento, porque começamos a ter algum dinheirinho, a mentalidade virou toda. Portanto, eu só quero lembrar que qualquer país no mundo, quando faz uma estratégia comercial, tem por objetivo ser mais exportador do que importador. Certo. Quer utilizar os seus recursos que tem para garantir que esse produto, para além de abastecer o mercado interno, os excedentes sejam exportados. Infelizmente, o que é que vimos? Vimos que, entretanto, no ano 2000, a partir de 2000, entramos na SADC. Entramos na SADC com pouca preparação por parte do sector empresarial e com pouco envolvimento do próprio sector empresarial. Quando o acordo da SADC foi assinado e rubricado. Ele entrou em vigor, se a memória não me falha, 2001 ou 2002, por volta aí dessa altura. O que é que acontece? Acontece é que, por estarmos ainda muito fragilizados e com pouca capacidade interna, foi sendo mais importações que começaram até de produtos que tínhamos possibilidades de produzir nacionalmente. Não tínhamos capacidade de competir, por vários motivos. Produzir é uma cadeia, e a cadeia tem que estar toda ela alinhada, e não tínhamos esse aspecto, e não temos ainda hoje, passados estes quase 50 anos, ainda não temos esse assunto, essa cadeia, que é a parte de logística, a parte, portanto, da produção. Quando se fala da produção, estamos a falar da produção com sementes melhoradas, com qualidade, que obedece, portanto, às regras do comércio internacional, às condições e especificidades que são exigidas no comércio internacional. Então, tudo isto levou com que, muito rapidamente, o país passasse apenas, pura e simplesmente, a ter uma balança, ainda hoje, se os números não me falham, temos um déficit de cerca de 1 bilhão e 400 mil dólares na balança comercial, o que é absurdo. Bastante. É absurdo, e nós não podemos continuar nesta. A partir dos anos 2014, 15 em diante, vem um famoso processo do gás. Começa-se a falar do gás. Então, pior ainda, todo mundo virou por ali, porque era aquilo que ia dar dinheiro muito rápido. Ainda hoje estamos à espera desse dinheiro. Ainda estamos à espera desse dinheiro. E vamos continuar a estar à espera, se não olharmos para dentro do nosso próprio país, não formos capazes de abastecer a nossa própria população com os alimentos básicos, com o território, com os meios e disponibilidade todas que temos. Então, é preciso, de facto, o país tem que ter uma estratégia muito clara. A estratégia comercial está envolvida tem que estar, é uma parte da estratégia do desenvolvimento do nosso país. Então, temos que ter, antes de mais nada, qual é o nosso programa de desenvolvimento nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Como é que vamos saber? Como é que vamos ultrapassar essas nossas dificuldades? O que é necessário fazer? Portanto, estes aspectos virão certamente em mais outras oportunidades
de podermos falar, mas claramente que esta é a situação que hoje nos encontramos, em que importamos inclusivamente aquilo que não devíamos importar: batata, cebola, tomate, alface. São coisas que são produzidas no nosso país e que, de repente, passamos a depender aqui do vizinho poderoso, que continuou, apesar de todas as dificuldades que eles próprios também estão a passar, mas é aquele que abastece diariamente o nosso mercado. Muito bem. Com isso. Então, é esta transformação que precisamos de fazer. E por falar em transformação e plano de desenvolvimento, doutora Serina, obrigada, doutor Patel, por esta contextualização do comércio internacional de Moçambique, mesmo depois da independência, e como é que estamos até hoje. Acho que nós conseguimos perceber exatamente que há muitos desafios ainda para serem aqui ultrapassados. Doutora Serina, é consigo. Moçambique faz parte de diversos blocos comerciais regionais e multilaterais, incluindo a SADC, a AFCFTA, que é a Zona de Comércio Livre Continental, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Doutora, como podemos tirar melhor proveito destes acordos? Moçambique tem estes e outros acordos, de certeza que a doutora deve conhecer melhor do que eu. Como é que podemos tirar melhor proveito destes acordos para impulsionar as exportações e tornar o país mais competitivo no mercado global, que é esta preocupação aqui e esta quebra do gelo que o Dr. Patel fez menção do nosso histórico nesta componente de comércio internacional? Doutora, pode nos ajudar com isso, por favor? Muito obrigada. Talvez começar por dizer que Moçambique, como um país menos desenvolvido, a sua política, a sua estratégia é a industrialização, a indústria transformadora ou a manufatura, que é uma abordagem diferente dos países desenvolvidos, porque eles querem mais a competitividade, utilizar altas tecnologias e não só, mas também proteger as suas indústrias menos eficientes. Exato. O que é que Moçambique pode fazer para tirar maior proveito do comércio internacional? Eu creio que a produção é o fator essencial, tanto de bens como de serviços. Normalmente, quando nós discutimos a possibilidade ou as potencialidades que Moçambique tem, referimos às vantagens comparativas, mas esquecemos-nos também das vantagens competitivas. A vantagem comparativa, sim, é fundamental, porque dá-nos a indicação dos custos relativos ou dos custos de oportunidade. Mas é importante que o país decida priorizar que produtos ou que indústria vai desenvolver no país. O Dr. Patel mencionou no início que nós tínhamos muitos produtos na altura. É verdade. Só a título de exemplo, nos produtos da cadeia de valor hospitalar e farmacêutica, produzíamos ligaduras, produzíamos outros lençóis, toalhas. Então, há uma vasta gama de insumos que o país pode e produzia na altura e pode incentivar essa indústria. Mas tem que haver uma estratégia que defina que a indústria de confecções é a prioridade, ou a indústria de agroprocessamento. Se for a indústria de agroprocessamento, nós produzimos, aliás, hoje a nossa estrutura da contribuição no PIB, temos a indústria alimentar, para além da metalúrgica, que é dominante. Depois vem a indústria alimentar e sobressai aqui a indústria de bebidas. Nós começamos a produzir, só a título de exemplo, em termos de aproveitamento das oportunidades do comércio internacional, Moçambique, nos últimos anos, já exportava massa alimentar para os países da região. E eu penso que é um fator importante. Como é que conseguimos fazer? É uma lição que nós temos que aprender, perceber e ver quais são os elementos que o governo deve implementar, ou incluindo o setor privado, para poder internacionalizar as empresas e os produtos nacionais. Mas um fator que nós temos que ter em mente nesta discussão é que o comércio internacional tem impacto não somente na economia, no empresariado, mas também tem impacto no consumidor, na vida social das pessoas.
E este impacto surge exatamente porque haverá maior concorrência, significa que o consumidor, a população, tem a possibilidade de escolher o produto mais barato, tendo em conta as suas condições e o seu poder de compra. Exato. E é uma vantagem que não é igual digamos, ao sentimento do setor empresarial. Então, o setor empresarial sempre vai preferir ou vai precisar de apoio, de mecanismos e medidas e condições que é para poder aumentar a produção, fornecer ao mercado nacional e, posteriormente, exportar. Então, significa que os nossos investimentos, o nosso empresariado não deve olhar apenas para o mercado nacional, que é um mercado pequeno, não em termos populacionais, mas é um mercado pequeno em termos de poder de compra. Tem que também olhar para o mercado externo. E neste caso, porque estamos na SADC, olhar para o mercado da SADC e mais tarde temos o mercado continental, que será mais desafiante, porque as nossas economias no continente africano, cerca de 90% são pequenas e médias empresas. Com certeza. Então significa que as micro, pequenas e médias empresas terão maior concorrência na venda de produtos similares, de produtos iguais. Daí a necessidade de diversificarmos a economia, mas olhando para aqueles produtos em que temos a certeza que podemos criar vantagens competitivas, que é para poder competir com os outros produtos. Muito obrigada, doutora Serina. Neste contexto, doutor Honório Manuel, qual é o papel dos parques? Muito obrigado, saudações a todos que nos acompanham e sobretudo aos colegas aqui do painel. É um prazer enorme falar de uma temática tão importante para a nossa economia. E falar dos parques industriais é olhar um pouco à volta do mundo. Exato. Porque não é um conceito novo, não é um conceito de Moçambique, é o conceito daquelas nações que decidem o essencial. E o essencial para o desenvolvimento de qualquer nação no mundo é a industrialização, é a produção. Não é a abundância de recursos naturais que vão desenvolver Moçambique, mas é sim a capacidade que Moçambique tem ou terá para transformar as matérias-primas para, primeiro, bens de capitais, bens intermédios ou bens de consumo. É assim que as nações, se olharmos as 10 nações mais desenvolvidas do mundo, não fizeram outra coisa senão industrializar as suas nações. Se a gente vai à Ásia, você vai à Índia, você vai à China e ali no Médio Oriente, vai perceber que a estratégia de industrialização que assumiram aquelas nações é por vias de parques industriais. Aqui em Moçambique você encontra uma indústria que decide instalar-se onde ela quer que seja. Ou seja, temos, por exemplo, em Marraquém, tens 2 empresas de bebidas, uma distante da outra. E é o Estado que tem que perseguir aquelas 2 empresas, garantir segurança, garantir energia, garantir outras infraestruturas. Então, a visão de industrialização tem que ser consentânea. Temos que fazer de forma integrada. Não se difere quando você é numa família, cada um vai à mesa quando quer. Mesmo que tenha uma quantidade considerável de alimentos, quando um vai à hora que quer, não vai chegar para todos. Então, é necessário traduzir o desenvolvimento industrial por via de parques industriais. Na China, você encontra um distrito inteiro, chamam de distrito vocacionado para desenvolvimento de indústria têxtil. Vais para o outro distrito vocacionado para a produção de tecnologia. Então, é assim que nós temos que desenvolver a nossa indústria e ter em mente de que as vantagens comparativas, as vantagens competitivas que temos em Moçambique, enquanto nós não traduzirmos na industrialização, não vamos sentir mesmo os benefícios do comércio internacional. Quem se beneficia do comércio internacional são as nações poderosas, são as nações industrializadas. Por quê? Porque você aqui em Moçambique apenas foca-se em exportar produtos primários, commodities.
e, por conseguinte, os que estão na mesma cadeia global do comércio, eles estão a mandar para si produtos manufaturados. Mas qual é a vantagem e desvantagem? É que aqueles que pegam na matéria-prima, processam esta matéria-prima, têm a oportunidade de gerar para as suas nações empregos. Você leva uma tonelada, por exemplo, de grafite, manda para os Estados Unidos. Aquela tonelada de grafite que você está mandando em bruto para os Estados Unidos, nos Estados Unidos vai criar 100 a 1000 empregos. E você que manda só vai continuar na desgraça. Razão pela qual você vê os grandes países dentro de África, grandes no sentido de serem grandes detentores de recursos naturais, cada vez mais a empobrecer, porque a estratégia da transformação das matérias-primas, ou seja, a estratégia de industrialização não está lá. E está provado que países com abundância de recursos naturais tendem cada vez mais a enfrentar dificuldades de diversificação econômica. Por quê? Porque eles focam-se e têm aquele risco iminente daquilo que nós chamamos de doença holandesa, não é? Sim. E os recursos acabam sendo a maldição daquele país. E isto não está longe na nossa realidade. Já estamos a ver cenários, por exemplo, de terrorismo, da instabilidade de Cabo Delgado. Resulta destas coisas todas em que os recursos, quando eles não se traduzem para o desenvolvimento sustentável, sobretudo das comunidades, da província e do país, acabam sendo uma maldição. É a tal coisa que nós dissemos que é a teoria keynesiana. Sim. A teoria keynesiana diz que os recursos podem ser uma maldição quando esses não beneficiam as comunidades. É verdade que isso consegue se equilibrar quando tens outras teorias, por exemplo, pegar nos recursos, transformá-los e garantir que eles sejam um meio através do qual o país, e neste caso específico Moçambique, possa participar do comércio internacional, não exportando produtos primários, mas sim exportando produtos semi-processados até processados, porque temos aqui todas as condições necessárias para este fim. Doutor Honório fez aqui a menção a um bom ponto e no setor agrícola, Sr. Arnaldo, o que é necessário para transformar a agricultura num setor mais competitivo para a exportação? Voltado àqui o que o doutor Honório esteve a dizer em relação ao que é que está a acontecer em nações como a nossa, Moçambique, que exporta produtos mesmo em matéria-prima e não semi-faturados. O que no setor agrícola, como podemos transformar a agricultura num setor mais competitivo para a exportação? Bem, o setor agrícola já contribui um bocado para a exportação. O Sr. Arnaldo veio logo na defesa, nós já contribuímos alguma coisa. Já contribuímos com alguma coisa para as exportações, salvo erro, é mais de $1.000 milhões, salvo erro, para as exportações aqui do país. E também devemos ter uma perspectiva de não só olhar para aumentar a nossa competitividade para a exportação. Também devemos ver que a redução das importações também faz de nós menos gastadores de divisas. Exatamente. Que podem ser canalizadas para outros locais. Exatamente. Portanto, as duas coisas têm que caminhar em simultâneo. É a redução das importações, principalmente de produtos alimentares, que podem ser facilmente produzidos no país, sobretudo alguns cereais, como é o caso do arroz, de produtos hortícolas e de leguminosas, e simultaneamente ou paralelamente também termos produtos de exportação. Infelizmente, até aqui, pela experiência de vida que eu tenho, e eu trabalhei na agricultura desde os anos da independência, entrei para o Ministério da Agricultura em 76, e infelizmente a minha experiência mostrou-me que onde houve ou quando houve uma prioridade completa, uma prioridade total, que todo o governo coordenava-se, todo o governo trabalhava para aquilo que foi definido como prioritário, que era a agricultura, foi nos primeiros 10 anos da nossa independência. É verdade que cometemos muitos erros, a orientação era de umas chambas estatais, deixamos de lado os pequenos produtores, etc. Mas tínhamos um cometimento, tínhamos uma política que tinha os seus erros, mas que todo o governo, toda a gente, ministros, governadores, etc., trabalhava para isso.
Lembro-me inclusivamente do presidente Samora, eu era diretor provincial de Agricultura em Tete, chamava-nos imensas vezes aqui a Maputo, o Patel também participava nessas reuniões, fazia os chamados conselhos de ministro alargado só para discutir agricultura, só para discutir durante 2 dias, para discutir agricultura, para discutir comercialização agrária, etc. Então o governo todo, de uma forma coordenada, funcionava para a agricultura. Porque a agricultura não é um problema só de agrónomos e veterinários, é um problema de tudo, né? É de infraestruturas, é de estradas, é de ambiente de negócios, que é extremamente importante. E é isso que nos faltou. Depois veio a guerra, destruiu as machambas todas que havia, mesmo aquelas que foram privatizadas na altura. Mas mesmo durante a guerra, antes das privatizações, nós ainda conseguíamos exportar, com a colaboração ali do Patel e da Enacom, ainda conseguíamos exportar chá, muito chá, para fora do país, com escoltas militares, etc. Mas conseguíamos exportar muito chá, conseguíamos exportar muita copra, e conseguíamos fazer muitas coisas que hoje não conseguimos fazer, mesmo sem guerra e em paz. Depois veio a guerra, que destruiu a maior parte das empresas grandes, as chazeiras ficaram com as fábricas todas destruídas, as fábricas de copra, etc. Toda a economia caiu devido à guerra. E depois vieram as privatizações, mas o governo nunca foi capaz de conceber de uma forma de A a Z, vamos assim dizer, de A a Z, programas que fizessem o país tornar-se mais rapidamente autossuficiente. E depois também a nossa investigação agrária praticamente estagnou há mais de 3 séculos. Hoje temos cerca de 570 quadros técnicos altamente qualificados no Instituto de Investigação Agrária, dos quais tenho aqui o número preciso, dos quais 24, desculpa, dos quais temos muitos doutorados, 22, temos 32 doutorados, temos 148 mestrados, temos 398 licenciados. Portanto, tudo isto no Instituto de Investigação Agrária. Mas o que é que produziu até hoje o Instituto de Investigação Agrária? Nas últimas 3 décadas. Introduziu algumas variedades no mercado, mas essas variedades introduzidas não foram criadas em Moçambique. São variedades, normalmente, são trazidas de fora, experimentadas e depois libertadas cá em Moçambique. Esta foi uma das tarefas mais salientes do Instituto de Investigação Agrária. Outra coisa é a produção de semente básica, mas mesmo a semente básica que produz não é de qualidade, de excelência, como devia ser, não é. Okay? E também faz vacinas, produz vacinas. Mas o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, com este pessoal todo, devia produzir muito mais, mas eles têm vontade e têm capacidade de produzir muito mais. Só que as prioridades do governo não vão para aí. Portanto, as prioridades do governo põem completamente em segundo plano a agricultura e também a investigação agrária, que é fundamental para que as coisas possam mudar no nosso país. E você vai ao Instituto de Investigação Agrária, vai encontrar técnicos que não têm dinheiro para ter internet, não pode ir participar na conferência internacional disto e daquilo, os laboratórios não funcionam porque não têm reagentes, o pessoal está a sair porque não está contente, o pessoal mais experiente vai trabalhar para outras organizações onde recebe bem mais e, portanto, nós não estamos a saber focar a nossa atividade na criação da autossuficiência alimentar, na substituição das importações e no fomento das exportações. Como fazer isso? É preciso haver programas para cada uma destas coisas. É um desafio, sem dúvidas, mas é possível. Nós vamos continuar a nossa conversa dentro de instantes, mas antes, há um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com mais inspirações, mais conversas construtivas para e sobre o futuro de Moçambique. Não saia desse lado, até já.
Com o Emola Empresas, gerenciar as finanças da sua empresa nunca foi tão fácil e seguro. Pague salários e transfira dinheiro automaticamente. Rápido, seguro e com autenticação por código OTP. Envie dinheiro para várias contas Emola ou faça transferências em massa para bancos com total segurança. Facilite o bem-estar dos seus colaboradores comprando crédito com bônus e recargas de Credilec diretamente pela web. E ainda, comunique-se de forma eficaz enviando SMS em massa. Transações rápidas, seguras e com histórico completo é a solução que a sua empresa precisa. Emola Empresas, simplificando suas operações financeiras. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. E estamos de volta à segunda parte do programa Inspirações com o tema Comércio Internacional, Moçambique no comércio global, oportunidades e desafios. E como sabemos, o programa não é só feito com os nossos especialistas na matéria, mas também a plateia, na qual estão abertas agora o espaço para a plateia poder colocar as suas questões e contribuições, por favor. Quem assim o desejar poderá apresentar-se com o seu nome, a sua questão e a sua contribuição. Muito obrigada. Já temos uma intervenção. Obrigada. O meu nome é Petra Fernandes e eu tenho uma questão para os nossos estimados painelistas. Bom, nós ouvimos aqui a importância do setor de comércio na economia do país. O setor de comércio é responsável por gerar receitas, por criar postos de trabalho, mas também é responsável por influenciar, eu diria assim, influenciar na imagem do país. Falando nesta questão da imagem do país, no caso em específico de Moçambique, eu gostaria de tentar perceber como é que o governo, em conjunto com os organismos de comércio internacional, estamos a falar da Câmara de Comércio Internacional, o FMI, a Organização Mundial do Comércio e também o Banco Mundial, enquanto instituição financeira, poderão impulsionar a imagem positiva de Moçambique e com isto poder também dinamizar não só a cooperação entre Moçambique e os outros países, mas também a economia local, a economia nacional e também a economia mundial, sem com isto levantarmos questões relacionadas com a ingerência em assuntos internos do país e também na própria soberania do país. Obrigada. Muito obrigada, Petra Fernandes. Temos mais alguma questão? A Petra esteve aqui a fazer menção sobre a importância da imagem do país, principalmente nesta componente de investimentos, o qual está completamente coberta de razão, porque quando temos uma imagem muito mal percebida, como é o caso neste momento que se fala sobre Moçambique além fronteiras, isso de certa forma influencia negativamente nos investimentos ou nos potenciais investidores que queiram investir aqui em Moçambique. A sua questão, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Miguel Monteiro, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios da MCNet e tenho aqui algumas questões para apresentar ao painel. A primeira questão é: que tipo de mecanismos ou plataformas podem ser criados para promover a integração da cadeia de valor de comércio externo em Moçambique? Foi aqui dito pelos painelistas, também pela doutora Celina, que um dos grandes desafios é de facto a estruturação da nossa economia. Estamos estruturados sob forma de silos e, portanto, é preciso criar de alguma forma alguma plataforma ou mecanismo de integração. Portanto, a minha pergunta era como é que nós podemos promover esta integração. A segunda pergunta vai muito de encontro com aquilo que é a situação atual neste momento do país, há grandes convulsões sociais, há desemprego jovem
E como é que nós podemos atrair esta juventude, que são quase 70% da população moçambicana, para o setor do agronegócio? Vai muito ao encontro daquilo que o Dr. Arnaldo estava a falar sobre o agronegócio. Pode ser uma alternativa para criar emprego. A terceira pergunta: nós estamos na era da digitalização. O mundo todo está a investir muitos recursos na transformação digital. E como é que nós podemos maximizar a transformação digital para o fortalecimento das estruturas de comércio internacional? Tenho mais uma, não sei se ainda posso fazer. A minha questão, a última questão, é que tipo de incentivos podem ser criados para promover a exportação como forma de reduzir este déficit que existe na nossa balança comercial entre a importação e a exportação. Obrigado. Nós aqui temos questões para todos os painelistas. Tivemos aqui uma questão dos cílios do comércio internacional direcionada à doutora Serina. Tivemos também da questão agrícola direcionada ao Sr. Arnaldo. Temos aqui também uma direcionada ao Dr. Patel, que tem a ver com o processo das exportações. E a questão da imagem do país apresentada aqui pela Petra também, que pode ser respondida também pelo Dr. Honório. Então, como é que começamos? Vamos começar com a doutora Serina. As mulheres em primeiro. Planificação integrada, doutora Serina. Doutora Serina, por favor. Para responder à primeira pergunta, como é que o governo pode impulsionar a imagem do país e dinamizar a cooperação? Eu creio que todos nós, todo cidadão moçambicano deve ser um promotor do país. Então não pode ser apenas o governo, tem que ser todo o cidadão. Nós temos a diáspora, né? Os nossos concidadãos estão fora de Moçambique, devem também ser embaixadores para promover o país. Não só promover, mas também devem ser uns dos que podem financiar, como financiadores, assumindo que eles não são empreendedores, mas também podem ser empreendedores. Então nós temos aqui todo um sistema, toda a população é, digamos, promotor daquilo que é o seu país. Em relação ao mecanismo para desenvolver cadeias de valor, olhando para o comércio internacional, antigamente o segredo era a alma do negócio. Hoje, na modernidade, já não é o segredo que é a alma do negócio, mas sim a integração, a complementaridade. Então, as cadeias de valor, elas têm que ser desenvolvidas olhando para aquilo que são as oportunidades que o comércio internacional nos dá. O Honório mencionou o exemplo do grafite, mas nós sabemos que Moçambique não tem recursos financeiros e humanos para produzir de imediato baterias para viaturas elétricas. E sabemos que este mercado no continente africano já está a crescer. Zimbábue já está a montar viaturas elétricas, creio que a Nigéria está a montar bicicletas elétricas, motorizadas elétricas. Então há uma oportunidade. Moçambique tem parte de componentes para a produção de baterias, que é grafite, porque há outros que é preciso complementar. Mesmo no continente, no âmbito da procura de maximizar as oportunidades da zona de comércio livre continental, creio que é a Zâmbia e mais outro país, acho que é a RDC Congo, assinaram um memorando para explorar e tentar ver como é que podem, dentro daqueles minérios que têm, que fazem parte da matéria-prima para produzir as baterias elétricas. E elas vão aparecer como um conjunto. E é fácil conseguir financiamentos para desenvolver uma cadeia de valor países, que abarca mais do que um país na região, do que encontrar um financiamento, incluindo de instituições financeiras. Alguém mencionou aqui FMI, o caso do Banco de Desenvolvimento Africano. Se nós tivermos um projeto que abrange Moçambique e Zimbábue para produzirmos baterias elétricas, e mesmo a Zâmbia, que é vizinho de Moçambique, nós podemos ter maiores possibilidades de termos um financiamento para desenvolver esta cadeia.
Muito bem, muito obrigada, doutora. Sr. Arnaldo, poderia complementar a questão lançada aqui pela plateia? A pergunta muito importante que fez é como integrar a juventude no agronegócio e na produção agrícola. Isto aqui eu englobo numa situação mais geral, mas que deve ser dada prioridade à juventude, sem dúvida nenhuma. Sobretudo aquela juventude que tem formação agrária, técnicos médios, engenheiros agrónomos, veterinários, pecuaristas, ou mesmo de outras profissões que queiram se dedicar à agricultura. Mas há um problema muito sério, é que fazer agricultura para dar dinheiro, nós temos que gastar dinheiro para fazer essa agricultura para dar dinheiro. Quer dizer, essa coisa de nós dizermos, porque o país tem potencial e vai produzir. Não, não é assim. Por exemplo, uma coisa fundamental no qual podia-se integrar essa juventude, que além de ter emprego para ela, podia dar emprego a outros, era fazer-se um programa concreto de abastecimento de hortofrutícolas às cidades principais do nosso país. Por exemplo, fazer um programa de abastecimento de tomate, cenoura, repolho, cebola, batata e mais uma ou duas coisas à cidade de Maputo. Esta seria a prioridade, ok? Então, mas para fazer esse programa para a cidade de Maputo, temos que fazer o mais próximo possível da cidade de Maputo. Inclusivamente nos distritos mais próximos, ou províncias mais próximas da cidade de Maputo. Eu estou a ver Inhambane, Gaza e a província de Maputo, como era no passado, e sempre foi assim. Lembra-se do Soca, que produzia muito tomate, muito arroz, etc., arroz. Agora estou-me a concentrar nas hortícolas. E porquê? É que as hortícolas bem feitas, e desde que acompanhadas de políticas do governo que suportem a produção nacional, ou seja, que no início deem o apoio à criação deste empresariado agrário nacional. Por exemplo, para estabelecer um hectare de regadio, gasta-se 10 mil, 12, depende da cultura e do comprimento dos tubos e onde fica a bombagem, mas gasta-se 10, 12, 20 mil toneladas, dólares por hectare, ok? Então, é muito dinheiro. Qual é a juventude, quem é o jovem que vai ter esse dinheiro para estabelecer um pomar por 20 mil dólares, um pomar de laranjas ou um pomar de papaias, ou comprar uma estufa para fazer 2 hectares de estufa ou 3 hectares de estufa para abastecer a cidade de Maputo. Então, é preciso haver programas concretos, deliberados, ou seja, programas que metam dinheiro a fundo perdido nesses jovens, portanto, grandes, para comprarem a sua estufa, para construírem o seu regadio, para construírem a sua sala de empacotamento e depois terem acesso a financiamentos com juros baixos, concessionais, do tipo que é feito em vários países do mundo. Se eu tenho tempo, até dava um exemplo de Portugal, em que eu fui visitar há cerca de 3 anos uma pessoa que era da construção civil, um português que era da construção civil, trabalhava num país estrangeiro qualquer, voltou para Portugal, porque cansou-se de estar no estrangeiro, e concorreu a um programa do governo para estimular a adesão de jovens à agricultura e para fixá-los no campo, em vez de irem todos para Lisboa e não terem emprego em Lisboa e andarem a servir nos cafés, etc, etc. Então, esse jovem concorreu a isso. Concorreu, ganhou. Mas antes de receber o dinheiro, foi submetido a um curso intensivo de 6 meses. Teve que estudar como gerir o negócio, como fazer funcionar a estufa, onde é que ele vai buscar o adubo, aonde é que ele vai, como é que ele deve embalar o seu produto, etc. Depois, aonde é que ele vai certificar para o produto que não tem níveis de pesticidas ou resíduos de pesticidas que façam mal à saúde humana. Tudo isto preparado, só depois disso ele que recebe o dinheiro para comprar, mas ele é que decide que estufa comprar, não é o governo que lhe entrega a estufa, não é o governo que lhe entrega a motobomba, não é o governo que faz o procurement por ele, é ele, porque ele, ao fazer o procurement dele, ele vai procurar poupar o máximo de dinheiro possível. Então o governo tem que acompanhar isto com medidas de política aduaneira e de política aduaneira principalmente, sim. Em que, por exemplo, na época em que há muita produção no país, não importa aquele produto. E há vários países da SADC
que assinaram o mesmo protocolo que nós, que fazem isso. Por exemplo, o Botsuana corta a produção, a importação de produtos quando o Botsuana tem produto. Quando não tem, abre. Obrigado. Desculpa, não corto o seu fio, mas saltando aqui para a janela única eletrónica, o Dr. Kekobati Patel estava muito calado e eu já estava a ficar um pouco preocupada porque eu sei que tem muito a partilhar aqui com a nossa plateia e os nossos telespectadores. Dr. Patel, a janela única eletrónica modernizou os processos aduaneiros. Que impacto teve na facilitação do comércio externo e como pode ser otimizada para beneficiar ainda mais os exportadores moçambicanos? Além desta questão, se quiser responder já com a questão levantada aqui sobre a questão da transformação digital, por favor. Bom, muito obrigado. Quando nós falamos nestas coisas todas, a colega ali há pouco mencionou, por exemplo, qual é a imagem que temos. A imagem que somos nós próprios que estamos a criar essa imagem negativa, interna. Como é que um FMI vai ajudar a melhorar essa imagem negativa? Então é isto que nós temos que começar a pensar, que nós temos que ser nós, moçambicanos, temos que assumir que temos que melhorar a nossa imagem na maneira de ser, de estar, de trabalhar, de não sermos aldrabões, naquilo que de vender alhos por bugalhos. Portanto, são estes aspectos que são fundamentais para criar uma imagem positiva no exterior. É isto que é preciso ver. Eu não preciso de ajuda nenhuma do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para a minha imagem lá fora ser melhor do que aquela que eu tenho. Agora, se eu for a ver as estatísticas e olhar para os índices todos que olhamos, no índice de pobreza estamos lá no fundo, índice de transparência estamos no fundo, índice de competitividade estamos no fundo, índice de corrupção estamos no fundo. Então, quem é que tem que fazer este trabalho? Estamos à espera de quê? De fora para nos fazer este trabalho? Não, nós é que temos que fazer. Nós todos. Agora, aqueles que estão envolvidos nessas maracutaias, como se costuma dizer, são precisos ser agarrados estes fulanos para depois mostrar que há trabalho que está a ser feito, para darmos confiança no exterior de que as coisas estão a andar. Isto é o primeiro aspecto. Relativamente à pergunta da transformação digital, o que é que nós estamos a fazer a nível das escolas? Já estamos no século XXI, era da IT. O que é que estamos a fazer nas nossas escolas? As senhoras que estão para aí devem ter filhos, querem bolas, querem bonecas? Não, querem tablets, querem celular. Então, como é que vão mexer aquilo se nós não começarmos a treinar essa miudagem a partir da primeira leva, que costuma ser na escola primária? A partir daí, começar a entrar já neste sistema que vai ser o sistema do futuro. Já não vamos trabalhar com papel, não vamos trabalhar com processos complicados, nada disso. Isto vai ser tudo, qualquer dia estamos a trabalhar tudo só com o celular na nossa mão. Então, mas para isso precisamos de começar a educar. A nossa educação tem que ser uma educação muito mais prática. Quem é que quer saber, quem é que vai estudar a história do Vasco da Gama para saber como vai fazer este trabalho? Não preciso disso. Então, é preciso também a própria educação começar a ser preparada de maneira a responder às necessidades. A transformação digital, naturalmente, que perguntou sobre o processo e o impacto que da janela única, na facilitação do comércio externo. Não sou eu que vou dizer, até porque somos nós que estamos a implementar. Mas temos a informação. Quem devia dizer isto são os importadores e os exportadores, que infelizmente não estão aqui na plateia, que poderiam testemunhar claramente de que antes levavam 25, 30 dias para poder concluir um processo de importação. Hoje fazem em 48 horas, se souber fazer as coisas como deve ser, 48, em alguns casos vindos da África do Sul, até em 24 horas. Portanto, é possível fazer-se isto. E há 10 anos para cá que viemos discutindo isto com os ministérios que têm um papel no comércio externo. Esses ministérios têm que se modernizar internamente para terem informação ao mesmo tempo que qualquer outra
entidade nos dá do momento. E é esse trabalho que pensamos que ainda não está terminado. Vamos ver se conseguimos terminar. Portanto, a parte de logística tem é um elemento chave importante no comércio externo. E esse tem que estar integrado também na janela única. E vai estar integrado. Temos trabalhos vindo a fazer em contato com os ministérios, com os respectivos ministérios, muito em particular com o Ministério de Transportes e Comunicações, na altura. Agora é Transportes e Logística. Agora, ainda bem que a parte logística entrou ali. Portanto, vai ficar mais fácil falar com o respectivo Ministério. Exato. E ver como é que podemos acelerar este processo, de maneira que um importador estiver em casa, há de saber no seu celular, vai saber, temos já tudo isto desenhado, vai saber no seu celular onde é que a mercadoria está neste momento. Está no porto, está a ser despachada, está em trânsito, vai não sei para onde. Isto tudo vai-se fazer. E é possível fazer-se. Só quero lembrar uma coisa, é que nós em muitos serviços já temos serviços que fazem coisas eletronicamente. Mas há momentos em que a gente vai, incluindo no Estado, vou pagar o imposto, por exemplo, e diz que não tem sistema. É possível isto? É porque alguma coisa foi mal desenhada ou alguma coisa foi mal preparada para absorver tudo isto. Então são aspectos que temos de ter em conta, muitas das vezes, também aquilo que eu disse ao princípio, que é preciso preparar a educação para entrar neste sistema do IT. Muito obrigada, Dr. Patel. Quem pode testemunhar é o Dr. Honório Manuel. Ele, como diretor, pronto, temos duas pessoas aqui no painel. O Dr. Honório com a Mospark, temos ali empresas que de certa forma usam os serviços da janela única eletrónica, e pode nos confirmar que o que o Dr. Patel esteve cá a dizer. Confirma? Dr. Honório, confirma? Confirmo, mas bom, esta é uma armadilha. Não é. Nós somos a prova viva da funcionalidade da janela única. Mas pronto, eu queria resgatar a questão da imagem, não é? Sim. A questão da imagem do país é, digamos, uma questão basilar para a atratividade de investimentos. Não podemos esquecer que Moçambique não é uma ilha. Moçambique está a competir na região, no continente e no mundo. A primeira coisa que um investidor estrangeiro faz antes de tomar a decisão de vir a Moçambique é estudar Moçambique, fazer um due diligence para perceber como é que está Moçambique, não é? E infelizmente estamos a discutir isso num contexto em que a imagem do país tem estado a ser constantemente e profundamente beliscada. Mas aqui é a responsabilidade, não é? E eu não posso ficar fora desta responsabilidade. Então, todos nós fazemos parte disso. Eu costumo resumir isso em 4 pilares integrados. O primeiro é, naturalmente, o mais importante, que é a governança. Exato. O segundo, instituição. Depois, terceiro é cultura e civismo. Nós, a população, nós que não estamos lá no primeiro, entramos aí, cultura e civismo. A governança, por quê? Porque é o espelho de uma nação. Como se dizia aqui, nós não precisamos do Banco Mundial, FMI, a dizermos-nos como é que temos que ser ou estar. Nós é que temos que transmitir a nossa imagem, nós temos que ser aquilo que nós comunicamos ou aquilo que realmente somos. Pois. E isto depende muito da governança. A governança tem muito a ver com o estilo de gestão, o estilo da liderança, que aqueles que governam nós, querendo ou gostando ou não, são eles. Aqueles que nos governam têm que governar com a devida forma como se espera num contexto globalizado, tomando em conta que aquilo que você faz aqui neste momento, no contexto mesmo da globalização, transformação, já se vê em todo o mundo. Então, a governança é o espelho de uma nação, uma sociedade bem governada. Naturalmente, essa sociedade se vai inspirar e vai seguir os traços daquela governança. Então,
é muito importante termos em conta essa questão, tendo em conta o estilo político, os sistemas políticos de governação que Moçambique vai tendo. Isso transmite uma outra imagem além fronteira. Depois tens a segunda questão, que é a instituição. Ouvimos aqui tanto o Ribeiro, o Patela falarem da questão do feijão buer, de cotas que já não havia nenhuma necessidade de ser estabelecida, porque é uma matéria que já estava estabelecida. Mas no meio do jogo, as instituições mudam de regras. Isto mostra uma fragilidade muito grande de instituições. E quando as instituições não são fortes, não é? As instituições não podem julgar porque é o Patel, porque é o Honório. As instituições têm que ter as mesmas regras para todos. Então, quando se julga por conhecer a pessoa ou não, você acaba reduzindo aquilo que é o real papel das instituições. E o investidor lê este aspecto da instituição. Ele quer instalar os seus investimentos, onde sabe que aqui não há de haver mudança de regras de jogo enquanto se joga. É segurança no final do dia. A questão é segurança jurídica do investimento. Exato. As instituições devem ser bastante fortes para que a nossa imagem, além fronteira, transmita esta segurança de que sim, Moçambique está preparado para receber-nos. Agora, cultura e civismo, onde nós, aqui a maioria entra. Vocês recordam-se quando Inhambane foi sobejamente conhecido por ser terra de boa gente, não é? Sim, sim. Porque a população de Inhambane mostrou que é civilizada. A civilização não tem nada a ver com riqueza, tem a ver com princípios básicos. Vamos lá ver, você passa de Costa Sol, é inaceitável, em plena cidade de Maputo, você vai encontrar todo tipo de garrafas ali, bebidas, na estrada, na marginal. Quer dizer, parece que, não sei, foram seres não racionais que estiveram ali a passar o final de semana. Então, isto está intimamente ligado a essas coisas parecendo pequenas, mas é a nossa imagem. Então, a imagem de Moçambique vai ser constituída por esses fatores e ninguém escapa aqui para contribuir para uma boa imagem. É verdade que sim, consideramos o primeiro pilar a governança, mas até lá qualquer membro da população é parte desse processo. E só para terminar, Também o modelo responsáveis, pois. Exato, o modelo do conflito pós-eleitoral que Moçambique está a atravessar é o momento mais extremo que mostra que estas componentes de cultura e civismo está sendo beliscada. Precisamos resgatar isso. Não se constrói uma imagem de uma sociedade, de um país, sem conseguirmos trazer todos os atores, desde a população até o governo. Exatamente porque a estrutura para que a gente possa aproveitar isso não está criada, baseado nisso. Então, isso começa, como o Patel estava a dizer, começa na forma como que nós queremos educar os mais pequenos, as gerações vindouras. Temos que reformular todo o sistema de educação, garantir que ensinamos o essencial. Eu já não preciso, efetivamente, aprender o rio Mississippi. Eu não preciso aprender isso. Eu preciso aprender... Menos o Vasco da Gama, como o Dr. Patel disse. Nem isso, não preciso. Já não é necessário. Eu preciso aprender como produzir. A responsabilidade da melhoria da imagem de Moçambique é coletiva. É de todos nós. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado, porque tem mais e muito mais de verdade no próximo bloco. Não saia desse lado. Até já. O Imola é um dos principais intervenientes que atua no mercado nacional e desempenha um papel muito importante na promoção da inclusão financeira. Criado em 2016 como a terceira unidade de carteira móvel a operar em Moçambique, com o suporte dos serviços de telefonia móvel Movitel, que cobre 96% do território nacional, com uma base de dados que se aproxima a 7 milhões de clientes ativos, composta por uma rede de 95 mil agentes a nível nacional, distribuído pelos vários pontos do país. Nossa visão: tornar o Imola líder de mercado e sua presença efetiva em todo o país. Valores:
somos catalisadores da inclusão financeira no país. Os serviços e produtos do Imola tornam-se convenientes, acessíveis e seguros, possibilitando pagamentos de forma rápida e fácil, a qualquer hora, em relação aos serviços financeiros tradicionais, ligando-se à rede única através da interoperabilidade. Podemos afirmar que a carteira móvel Imola tornou-se um vetor importante na inclusão financeira e elas são usadas por pessoas sem acesso a contas bancárias e contribuem significativamente no aumento da produtividade das empresas, pois possibilitam transações espontâneas sem necessidade de usar a banca tradicional. Potenciou a criação de vários postos de trabalho entre a camada jovem, proporcionando a estes rendimentos para a concretização de projetos e sustentar as suas famílias. O Imola continuará a expandir-se, diversificando o ecossistema com produtos e serviços de pagamento, como levantamentos, depósito nos agentes, pagamento de serviço através do USSD e web, soluções para comerciantes, Paga Já, soluções dedicadas às empresas através da integração de plataformas IP.SEC, APIs, e do Imola Enterprise. Imola, meu céu, minha mola. E estamos de volta à última parte da conversa aqui do programa Inspirações ao Vivo com especialistas da área de comércio global. Estamos aqui a discutir as oportunidades e desafios que este setor tem para Moçambique neste exato momento. Ao longo desta conversa exploramos os desafios e oportunidades do comércio internacional de Moçambique, falamos sobre a necessidade de reverter o déficit comercial, impulsionar setores estratégicos, facilitar as exportações e garantir um ambiente de negócios mais competitivo e previsível. Ficou claro também que o potencial existe. Moçambique tem localização privilegiada, terras férteis, recursos naturais abundantes e um mercado regional vasto ao seu dispor. No entanto, para que possamos tirar melhor proveito dessas vantagens, é essencial promover políticas que incentivem a industrialização, o crescimento do setor agrícola e a diversificação da nossa economia. Isto é o que foi falado durante mais de uma hora de conversa aqui com os nossos painelistas e a contribuição também da nossa plateia. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas antes tem uma questão aqui que vai para todos os nossos convidados. Se cada um, ou melhor, se tivessem de apontar uma ação prioritária para transformar a posição de Moçambique no comércio global, qual seria? Esta questão é para todos os nossos convidados e uma reflexão também para o nosso telespectador aí em casa e a nossa plateia também. Moçambique pode, já fez no passado, pode fazer no presente e melhor até no futuro. Dr. Kekobat Patel, Dr. Honório, Doutora Cirina, Sr. Arnaldo, plateia, telespectadores. Se tivessem que apontar uma ação prioritária para transformar a posição de Moçambique no comércio global, qual seria? Dr. Kekobat Patel. Muito obrigado. Eu vou dizer uma coisa, se calhar vai complicar aí muita coisa, mas como sou provocador sempre nestas matérias, o que é necessário, qualquer que seja o empreendimento que eu queira fazer, qualquer que seja o programa que eu tenho que montar, qualquer que seja a estratégia que eu tenha que pôr para Moçambique sair da situação em que se encontra, preciso lei, ordem e sistema judicial a funcionar com eficiência. Quero ter segurança no meu investimento, quero ter segurança pessoal e eu não vou falar mais sobre tudo o que está-se a passar, e quero ter, quando tiver uma disputa, saber
nas transações comerciais, nos negócios, pode haver sempre uma interpretação de um lado e do outro, mesmo havendo contratos, há uma interpretação diferente e, portanto, o assunto se cai para dentro vai para o tribunal, por exemplo, que seja tudo resolvido com toda a rapidez e eficiência. É isto. Falou-se aqui esta manhã também da imagem. É aquilo que o Honório disse há pouco. A pessoa procura saber como é que tudo isto funciona aqui no meu país. Mas se ele souber que tem um processo que vai parar ao tribunal, vai levar 3 meses, 6 meses ou 1 ano, ele não põe cá os pés, vai para outro sítio. Eu, como moçambicano, se calhar qualquer dia deste começo a fazer o mesmo. Se eu tiver muitas dificuldades na minha própria terra, eu vou para um dos vizinhos que me ofereça condições muito mais rápidas de eu estabelecer o meu processo e saber que estou tranquilo no aspecto da minha segurança pessoal, no investimento que eu fizer está seguro, não há mudanças, não há alterações legislativas de qualquer maneira e quando tiver uma disputa ser resolvido com muita rapidez. Muito obrigada, Dr. Kekobati Patel. Uma salva de palmas para o Dr. Kekobati Patel. Com esta resposta mesmo de fecho, segurança, lei, ordem e justiça. Dr. Honório, concorda? Não, plenamente. O que o Dr. Patel disse resume-se também naqueles 4 pilares, instituições, né? Ele falou de várias coisas que estão dentro da instituição. Exato. Mas eu também queria complementar, trazendo outros elementos. Eu acho que é preciso criar reformas. Uma delas, o Dr. Patel se debruçou sobre ela, que é a questão, por exemplo, fiscal, não é? A questão fiscal. Um dos erros que o país e outros africanos têm cometido na questão de reformas fiscais é mesmo aquele tradicional de pensar em quanto mais altos os impostos forem, maior será a receita que vão arrecadar. E isto já é conhecido. É tudo contrário. Nós temos que ter uma reforma fiscal que facilita a sustentabilidade das empresas. Porque quando você tem impostos bastante elevados, eu digo bastante elevados, sustentado em fato, o nosso IRPC é 32%. A média da região são 30%. Mesmo que seja um ponto percentual acima, já é bastante. Então nós temos 32% do IRPC, a média são 30%. O IVA, embora tenha se reduzido de 17% para 16%, mas a média é 14%. Então logo, só pegando esses 2 impostos, o nosso quadro fiscal é elevado. Temos que sustentar isso, não vamos criar outras filosofias. Então, a ideia é ir numa média razoável para que a sua base tributária possa ser alargada. Você vai deixar de ter um funil de 100 empresas para 1000 empresas e vai perceber que, em termos numéricos, você vai arrecadar mais impostos. A outra política que é muito importante ser vista é a política monetária. Nós ficamos animados há poucos dias quando o Banco Central reduziu o índice dos coeficientes das reservas obrigatórias. Estavam fixados em 39%. Quer dizer, o dinheiro, numa economia sedenta de se financiar as empresas, financiar as famílias, está guardado lá porque a política monetária prevê que 39% seja o valor a ser guardado. Baixou para 20%, ainda é muito, tem que baixar mais. Esta economia... Qual é a sua opinião? Tem que baixar para quanto? Não, tem que baixar uma média de 15%, 10%. Há estudos comprovados disso. Qual é o impacto disto? Você vai lá agora a uma banca comercial pedir empréstimo. É proibitivo, você não vai levar dinheiro. Como disse também o Dr. Patel, está associado a outras questões de riscos, etc, etc. Mas não é possível sobreviver. Aqui mesmo na vizinha África do Sul, você estaria a viver num apartamento brand new, mas tem que viver num apartamento do colono, porque você vai a apartamento novo, não consegues comprar porque é bastante caro, quer ir à banca é impossível. A qualidade de vida dos moçambicanos
você tem que fazer tudo a custo próprio, porque não tens aqui um setor financeiro que te apoia, porque a política monetária não favorece. Estarias a andar aí de um carro novinho, mas tens que encontrar um carro importado de Japão, não sei de onde, porque é ali onde tens capacidade de comprar. Então, esta questão de política monetária não só tem a ver com as empresas, tem a ver com as famílias, com cada um de nós. Então, é preciso criar riqueza nas pessoas. Então, quando você tiver políticas proibitivas, não vai criar essa riqueza. Então, é isto que eu acho que, se eu tivesse que dizer o que é que penso que seria oportuno fazer, é usarmos a receita da indústria extrativa para a diversificação econômica, olhando sobretudo os setores mais importantes. E o primeiro setor, eu digo, é a industrialização, a agricultura, a tecnologia que nós precisamos para suportar esta industrialização. Então é disto que eu penso que, se nós conseguíssemos nos adaptar, porque não é inventar, já foi inventado, é nos adaptar, baseado também naquelas coisas todas que falamos, porque sem uma base forte da governança, instituição, cultura, civismo, essas coisas todas não podem fluir. Muito obrigada, doutor Honório. Doutora Serina, compactua? Deixa-me talvez dividir em três fases os aspectos que estamos aqui a colocar. Há medidas de curto prazo, com impacto imediato, há medidas de médio e há medidas de longo prazo. Exato. No geral, eu concordo plenamente com as questões que foram colocadas, mas gostaria de trazer um aspecto fundamental, que está também, de certo modo, ligada não só à imagem, mas à digitalização. Se nós quisermos mudar hoje a situação da balança comercial de Moçambique, usando a digitalização, e foi aprovada a questão dos preços de referência, as estatísticas do valor das exportações de Moçambique alteraria para mais. Porque nem todo o preço declarado é o preço real. Então, significa que um instrumento que obriga a classificação da mercadoria. Antes não se exportava algodão avulso. Avulso, digo, sem classificar. Tem algodão da primeira, segunda, terceira, e os valores são diferentes. O mesmo acontece com outros produtos. Se fizermos só isso e depois fazer a ligação com o preço internacional, em 2 meses os números da balança comercial mudam. A questão que foi levantada da política monetária, sobretudo por causa dos bancos comerciais e das taxas de risco, também está ligada à imagem. Quando as taxas de juros de um país são altas, nós estamos a dar um sinal de que há risco nesse país. Então não se confia nas pessoas. Se não se confia nas pessoas, pomos uma taxa de juro alta, que é para poder tentar recuperar, não é, o empréstimo ou o dinheiro assim que fizer o primeiro ou o segundo pagamento. Que é o que vai acontecer nos próximos empréstimos, com a situação instável do país. Se nós tivermos empréstimos, seja de países parceiros, etc., as taxas que eles vão aplicar serão altas, porque é risco. Então, a taxa de juro também é um sinal de não confiança, é um sinal de risco numa dada economia. E a médio prazo, eu creio que o doutor o Arnaldo e o Patel também mencionaram o fundo de financiamento para a agricultura e para a indústria. Isto é fundamental. Os investimentos não precisariam de ir somente aos bancos comerciais, porque alguns bancos comerciais poderiam até serem parceiros ou sócios deste fundo. Seria um fundo no sistema PPP, onde o governo pode injetar o primeiro capital, mas depois ter outros sócios que vão injetando recursos, e seriam, digamos, uma forma até de garantia para os próximos investimentos. Então, estes seriam, digamos, alguns aspectos que colocaria, concordando com as questões que foram aqui colocadas. Muito obrigada, doutora Serina. Sr. Arnaldo, ações na situação... Uma salva de palmas para a doutora Serina.
Sr. Arnaldo, compactua? Compactuo com tudo o que foi dito anteriormente e quero acrescentar mais alguma coisa. Por favor. Então, aqui na política monetária, eu também queria acrescentar a questão da taxa de câmbio. Porque nós não, por exemplo, nós somos exportadores de banana, por exemplo, exportadores de macadâmia, e há outros exportadores de algodão, etc. Não compreendemos como é que é possível um país ter uma taxa de, um país com a situação económica que temos, que a gente mesmo na situação atual, com as manifestações todas e a economia não funcionar, como é que o nosso país consegue ter o dólar a 63 há 3 ou 4 anos a mesma coisa? Só há uma explicação, é tentar conter a inflação. Mas isto é extremamente prejudicial para quem exporta. Eu queria acrescentar a tudo o que foi dito o combate à corrupção. O combate à corrupção é de facto crucial para não permitir que certas coisas que acontecem no dia a dia, a entrada de produtos pela porta do cavalo, o contrabando, a subfaturação, como foi mencionado, talvez pela doutora Serina, penso eu, não foi? Sim, sim. Foi a doutora Serina, a subfaturação, de facto, isto não continua, porque se a gente digitalizar, nós vamos descobrir quanto foi o dinheiro que nós perdemos. Não vai mudar, porque esse dinheiro ficou fora, esse dinheiro já lá está fora e não volta para o país. Eu sei de casos de soja exportada a 1/3 do valor real da soja. Eu vi faturas de exportação que passaram pelo sistema do Patel, por todo lado, com metade do valor que lá é pago lá no local da importação. Portanto, isto aqui tem que acabar e é muito bom que o Estado avance rapidamente na digitalização para que estas coisas acabem. Muito obrigada. Agora, Acrescentar uma coisa. Na importação já há preços são controlados. Estão controlados na importação. Infelizmente não houve alguma reação relativamente à exportação. Mas nós estamos a apoiar as alfândegas claramente para os preços de referência de um produto que vem da China para 2 importadores em Moçambique, não pode haver diferença de preços. Então, quem tiver, se há $2 ou $3 de diferença, não é por aí. O problema está quando há 10, 20, $30 de diferença. Aí já percebemos o que é que há. Estás a falar na exportação. Infelizmente ainda não entramos nessa área. E o resultado disso qual foi? Foi que as indústrias nacionais ficaram sem a soja toda, porque quem exportou pagou mais do que as indústrias nacionais podiam ter pago, para depois exportar mais barato do que aquilo que ele pagou aqui. Então, há este tipo de problema. Tens o mesmo problema na castanha, não é só é tudo, portanto, é na castanha também a mesma história. Que o Estado tenha capacidade para controlar isso, né? Agora, para mudar a nossa situação em tudo, é preciso, na minha opinião, fazer aquilo que eu disse. É preciso atrair investimento internacional, para produzir em larga escala cá em Moçambique. Isso sim. O setor familiar nunca vai ser capaz de produzir o suficiente para alimentar o país e para exportar nas quantidades que a gente precisa. Para isso é preciso fazer muitas reformas daquelas que já foram aqui faladas, a começar pela terra. Não podemos deixar que os investidores continuem a vir cá e a ter aquela trabalheira toda e a deixar um garrafão de vinho aqui, a matar um carneiro ali ou um boi, etc., para discutir e depois a aprovação disto, acabam e no final acabam por comprar terra. A quem tem terra e que não a usa, acabam por comprar terra. A maior parte dos investimentos em agricultura em Moçambique é feita em terra comprada, não é feita a pagar $1 ou $2 por hectare ano, conforme a gente faz a publicidade quando vai lá para fora. Pagam a preço de mercado. Segundo, é preciso enquadrar melhor o setor familiar. É preciso continuar a apoiar o setor familiar, são a maioria da população e também podem produzir para exportação, como é o caso do feijão moer, e em algumas culturas eles também podem ser enquadrados.
mas não pensamos que é em todas, porque para exportar é preciso qualidade, é preciso certificação, etc, etc, né? E terceiro, muito importante, é preciso criar o empresariado nacional no setor agrícola, para produzir para o mercado interno, para nos pouparmos as divisas e, quiçá, contribuir para as exportações também. E obrigado. Muito obrigada. Como nós podemos perceber, há muito que se partilhar aqui para trazer soluções nesta área de comércio global. Agradecemos aos nossos painelistas por partilharem o seu conhecimento e experiência, ajudando-nos a compreender melhor os caminhos que podemos seguir. Agradecemos também a nossa plateia pela sua participação e reflexão. Muito obrigada. A si, telespectador, também. Dr. Kekobati Patel, muito obrigada. Dr. Honório Manuel, muito obrigada por aceitar o convite. Doutora Serina Mussá, muito obrigada. Sr. Arnaldo Ribeiro, obrigada e foi um prazer. O futuro do comércio internacional moçambicano depende das escolhas que fizermos hoje. Cada um de nós tem um papel a desempenhar neste processo. Que esta discussão nos inspire a pensar de forma estratégica e a trabalhar coletivamente para um Moçambique mais competitivo, inovador e próspero. E assim foi a nossa edição do programa Inspirações. Nós voltamos na próxima semana com mais temas importantes a discutir sobre o futuro de Moçambique. Eu paro por aqui com a promessa de voltar na próxima semana. Muito obrigada pela atenção e continue a acompanhar as nossas plataformas. Até a próxima. Obrigada.